todas as bênçãos. Nós temos salvação em Cristo Jesus. E vamos orar para que o Senhor nos ensine a palavra nessa noite. Em todas as coisas, o nosso Deus seja glorificado. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por todo o bem, por toda a bondade do Senhor para conosco. O Senhor tem nos cercado com tuas bênçãos. O Senhor tem sido nosso provedor, sustentador, tem firmado as nossas vidas. Nada tem nos faltado, porque temos experimentado o teu cuidado paternal. Certos, ó Deus, da tua bondade e da tua misericórdia, rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Rogamos que o Senhor incline o nosso coração a obedecermos a tua palavra, a obedecermos a lei do Senhor. Que ela possa ser sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, rogamos pelos nossos irmãos que se encontram prostrados nesse dia, para que tua bênção seja dispensada sobre eles, para que haja cura para aqueles que se encontram doentes, para que haja esperança no coração aflito. O Deus, socorra os teus filhos em tempo de aflição. Pois nós cremos e confiamos tão somente no Senhor. Oramos para que o teu Santo Espírito possa nos ensinar essa noite. Ó Deus, nesse mês de maio que temos celebrado o mês da família, nós temos aprendido o quanto carente nós somos a orientação do Senhor. Buscarmos a diretriz, os parâmetros do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para que possamos, ó Deus, viver um bom relacionamento familiar. Por isso, rogamos que o Senhor nos abençoe no estudo dessa noite. No nome bendito de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias. O segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 13. Segundo Samuel, capítulo de número 13. Que nos diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagrece dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então disse-lhe Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu estar doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei e tirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando nos oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura.
Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-me que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ele lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ela não quis ouvir. Chamou o seu moço, que o servia, e disse: deita fora essa e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica calar de mangas compridas, porque assim se vestiu as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica calar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Deus nos abençoe o estudo da sua palavra nessa noite. Meus queridos, hoje nós temos como proposta falar a respeito da responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. Uma responsabilidade que, a princípio, eu já digo que ela é intransferível. Interessante que quando nós falamos de família e observamos as famílias conforme descritas na Bíblia, nós temos famílias que tiveram acertos, mas também nós temos famílias que tiveram seus erros, e muitos erros. Mas por que a Bíblia registra o fracasso, registra a história fracassada de algumas famílias? Não poderia Deus apenas registrar as coisas positivas, os acertos dessas famílias? Isso é para nos ensinar, meus queridos, que após a entrada do pecado no mundo, as famílias são imperfeitas. Porque a família nada mais é do que composta de indivíduos que são imperfeitos porque são pecadores. E quando nós olhamos a história da família de Davi, irmãos, não é uma família perfeita e nem uma família exemplar para os cristãos de hoje. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos que era sempre o homem segundo o coração de Deus. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos que Davi foi um excelente rei. Nós vamos ver hoje no estudo que Davi foi um péssimo pai. Se abdicou das suas responsabilidades como pai. E houve muitas tragédias na sua família. Podemos dizer que a família de Davi era uma família extremamente complicada. E analisando esses fatos negativos, nós somos convidados a pensar sobre isso e não a reproduzir. Nós temos visto aqui, pelo que o texto que nós lemos, uma tragédia em uma família. Um incesto, onde um irmão força, violenta e estupra a própria irmã. Mas qual foi a reação de Davi após tudo isso acontecer? É isso que nós vamos meditar à luz da Escritura nessa noite. Quando nós falamos, por exemplo, sobre Davi, em uma questão familiar, a gente pode pensar que a complicação de vida de Davi foi por ele ter desobedecido uma ordem de Deus. Deuteronômio, por exemplo, se você quiser depois pesquisar nesse texto, Deuteronômio, capítulo 17, vai dizer algumas leis que os reis deveriam seguir. E uma delas era que os reis não poderiam ter várias mulheres. Mas por causa das alianças políticas que eles iam fazendo, meus queridos, Davi tinha várias esposas.
etnias diferentes, alianças políticas que eram formadas. E se não bastavam essas esposas, ele tinha ainda tomado outras concubinas. A gente vai ver mais à frente que o próprio Salomão vai seguir esse exemplo trágico do seu pai. E quando a gente estuda a história do rei Salomão, a gente vai ver que no final dos seus dias, Salomão já estava totalmente no caminho da idolatria. As suas esposas, que eram de outras nações, que não tinham Deus Israel como Deus, elas conseguiram persuadir Salomão, mesmo Salomão tendo toda a sabedoria, tendo ouvido vários conselhos do seu pai, persuadiram o coração de Salomão para que ele pudesse fazer altares, para que elas pudessem adorar os seus deuses. E no final da história, o próprio Salomão já estava indo com as esposas e adorar os falsos deuses. Então, por exemplo, falando da história de Davi, é possível pelo menos mencionar aqui o nome de 8 mulheres que foram esposas de Davi. Tinha Abigail, Aimã, Mical, Moara, Agite, Abital, Egla, Batseba, além das concubinas. Uma violação à lei de Deus, conforme a gente vê aqui. E nesses relacionamentos de Davi com esposas, com suas concubinas, nasceram filhos. E filhos extremamente problemáticos. Por exemplo, nós temos registros de algum deles, por exemplo, fala sobre Amnon, que foi o primogênito de Davi com Aimã, né? Seu grande desgosto a seu pai foi desse filho ter cometido um incesto com a meia-irmã Tamar. Está aí em 2 Samuel, no capítulo de número 13, que nós lemos. Tem um filho que é Absalão, que vai tentar aí e vai se vingar pelaquilo que o irmão fez com a sua própria irmã. Nós temos a história, por exemplo, de Absalão, que tentou usurpar o trono do próprio pai. Nós temos uma repetição disso com Adonias, que também tenta usurpar, tomar o trono de Davi. E nós temos a história de Salomão, né? Filho de Davi com Batseba, e nós bem sabemos como ele se comportou como um rei, início e também o fim da sua caminhada como um rei em Jerusalém. Então nós vemos uma trágica história familiar sendo nos contada. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa história de Davi, 2 Samuel, a gente pode ler aqui do capítulo 13 ao capítulo de número 15, é que boas intenções não bastam para que a gente possa promover uma estabilidade familiar. Por que boas promoções? Por que boas intenções, por exemplo, para promover a estabilidade familiar? A gente tem, por exemplo, se olharmos o nome de Adonias, né? Que vai dizer o seguinte, o significado, aquele que pertence ao Senhor. Absalão, pai da paz, né? Salomão, aquele que é o pacífico. Então, dentro do contexto judaico, os pais davam nome aos filhos, coisas que eles almejavam para o filho. Tinha muito a ver com a natureza, coisas que eles pensavam que os filhos seriam. Então, a princípio, havia boas intenções de Davi, ao dar os excelentes nomes para os filhos. Mas boas intenções não bastam para promover a estabilidade da família. Não adianta a gente, por exemplo, querer, olha, eu quero que minha família seja bem-sucedida. Mas quais as minhas ações para que a minha família seja bem-sucedida? Eu quero que os meus filhos verdadeiramente venham servir o Senhor. Mas quais as medidas, quais os procedimentos para que os meus filhos venham servir, adorar o Senhor, ter uma vida com fidelidade ao Deus que eu sirvo? Então, a gente precisa sair do campo das intenções e praticar essas coisas. Nós não temos, por exemplo, no Deuteronômio, capítulo de número 6, qual é a responsabilidade dos pais no ensino, ensinar a lei, ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos? Desde pequeno nós temos. Então, a gente sabe o que nós devemos fazer para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Mas não basta a gente ficar somente no campo da boa intenção. Nós precisamos colocar essas coisas em prática. E por que a gente pega isso aqui como um gancho
E precisamos aplicar isso, irmãos. Todos os anos, a gente trata a mesma temática sobre família. Todo mês de maio a gente celebra o mês da família. Não obstante disso, vários outros momentos a gente estuda sobre família. Educação de filhos, relacionamento entre marido e mulher, e relacionamento dos filhos com os pais. Nós estudamos sobre essa estrutura familiar. Mas por que ainda a gente colhe muito de sabor no relacionamento? É porque muitas coisas ficam apenas no campo das ideias. Apenas passam de boas intenções. Agora eu penso também na vida de Davi como um rei. Vocês acham que ele tinha muitas obrigações como rei? A gente vai ver, né, que quando Davi ele cai em pecado com Batseba, a narrativa começa dizendo que era um tempo onde os reis iam para a guerra, né? E Davi foi conhecido como homem de muitas guerras. Mas naquele dia, obstante, Davi não estava na guerra, né? Estava realmente muito desocupado. Mas eu penso que todo rei tinha muitas obrigações, né? Muitas coisas, muitas demandas. A pergunta é, com esse monte de filho, qual era o tempo que Davi tinha para sentar, aconselhar, orientar, ministrar a palavra de Deus ao coração dos seus filhos? Quando nós vemos registrado, por exemplo, os conselhos que Davi vai dar a Salomão, a gente tem ali um Davi já em estado avançado de idade. Quando ele senta para aconselhar Salomão, dizendo, olha, Salomão, você precisa seguir a lei do seu Deus, honrar ele, e você será bem-sucedido. O Senhor vai cumprir o que prometer, a promessa que jamais nos faltará sucessor que se assente ao trono. Davi vai aconselhar, mas a gente só vê o relato de Davi fazendo isso lá bem no fim da sua vida. Já cansado de muitas guerras e de ter também colhido muitos problemas familiares. Então a gente precisa, você que é pai, você que é mãe, a gente precisa pensar o seguinte, olha, para que o meu filho seja bem-sucedido na sua vida com Deus, eu não posso ficar apenas no campo das ideias. Eu preciso fazer alguns empreendimentos na vida do filho. Eu preciso orientá-lo, eu preciso admoestá-lo. Eu preciso cuidar de perto dos filhos. E esse é um grande desafio. A gente que tem, por exemplo, 2, 3 filhos, a gente sabe que a nossa vida é corrida. Quando eles vão chegando na idade, um acorda, o outro já saiu, e quando o outro está chegando, né, o outro está dormindo, e assim vai, e aquela correria. Imagina, tem pais que têm um grande desafio, uns trabalham fora, outros. Às vezes os pais trabalham fora, é aquela correria, tem pouco contato com os filhos. Como tratar a educação? Como acompanhar de perto os filhos? Davi tinha um grande número de filhos e talvez não tivesse tempo para dispensar a cada um a atenção devida. O relacionamento precário entre Davi e seus filhos é um alerta aos pais que hoje não têm tempo para a família. Não é apenas estar junto. Eu sempre falo, é importante a qualidade do tempo. Então, por exemplo, qual é a atitude de um pai ou de uma mãe quando sabe que o seu filho teve um péssimo comportamento na escola? Depois a gente resolve, né? Há um problema com o filho, depois a gente resolve essa questão. É necessário ajustar, é necessário investirmos tempo na vida dos nossos filhos. Porque senão a conta vai chegar. E a conta vem muito alta, cobra caro. É exatamente isso que Davi estava colhendo. Uma conta muito cara. A conta chegou e extremamente alta. A espada, irmãos, não saiu da família de Davi. A gente fala sobre esses contextos. Você lê, por exemplo, o Salmo de número 3, Salmo de número 2. Você vê que o contexto ali é que Davi estava extremamente angustiado. Por que Davi estava angustiado? Porque ele estava como um fugitivo. O rei que era glorioso agora está vivendo um estado de vexame, porque o seu próprio filho tenta usurpar o seu trono. E não obstante usurpar o trono,
O filho está no encalço do pai para matar. Imaginou? O que é isso? Você queria ter uma família dessa? Eu não queria, meu querido. Uma situação extremamente complicada. Uma outra coisa que a gente precisa aprender com esse texto, irmãos, analisando um todo, é que a omissão dos pais pode produzir estragos irreversíveis na vida dos filhos. Quando a gente conta essa triste história, né, de Absalão ter matado seu irmão Aminon, de Aminon ter forçado, ter violentado sexualmente a sua própria irmã, a gente fala assim, que coisa terrível, né? É terrível. Até nos nossos dias, isso é terrível uma situação dessa. Mas depois de ter acontecido tudo isso, a pergunta é, o que Davi fez? Se você for acompanhar a história aqui, a única coisa que vai falar sobre Davi, versículo de número 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Indignado com isso. Mas você vê em algum momento aqui na história Davi indo atrás de Aminon, repreender o seu filho, admoestar, disciplinar o seu filho. E olha que a lei, por exemplo, se a gente olhar no Levítico, capítulo de número 18, né, versículo 9, versículo 11, versículo de número 29, um pecado como esse que foi cometido pelo filho de Davi, foi cometido por Aminon, era um pecado que era passível de ser morto. Era um pecado muito grave, porque a vida dessa moça está extremamente agora o quê? Arruinada, destruída. Além de ter sido violentada pelo seu meio-irmão, né? Ela agora ainda é desprezada por ele. Porque toda aquela paixão que Aminon tinha por Tamar, nós lemos aqui, o versículo de número 15 diz assim que depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Ou seja, sentiu nojo da própria irmã. E ainda, vez de amenizar a situação, ele manda tirar ela, como se lança ela fora daqui, quero nem ver. Olha o estado dessa moça agora. Após ser violentada. A maneira como ela foi tratada. E não era uma moça qualquer. Era a filha do rei. Davi deveria ter tomado parte dessa situação. Ter disciplinado os filhos. A rigor da lei. Por mais que doloroso fosse isso para o pai. Porque como um rei, Davi deveria dar exemplo também para o povo. A pessoa isso acontecendo com outras pessoas, aí quando a pessoa fosse dessa, não, isso não pode acontecer comigo, porque lá aconteceu com o filho do rei e não deu em nada. Seria mais ou menos isso, uma impunidade. E nós não vemos em nenhum momento Davi ajustando essa questão. Pelo contrário, ele comete um grande pecado, que é a omissão. Omissão é saber aquilo que eu tenho que fazer e mesmo assim eu me abdico de fazer. Então foi exatamente isso que Davi fez. Só que a omissão pode ter um preço muito alto. A gente olhar aí, por exemplo, a partir do versículo 23 do capítulo 13, a narrativa termina assim, no capítulo 13, versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal e nem bem, porque odiava a Aminon por ter este forçado a Tamar sua irmã. Olha só. O texto diz que, a princípio, Absalão não vai falar nada com o irmão. Talvez aqui daria aquela ideia assim, olha, eu não quero nem dirigir ele a palavra, porque se eu for falar, vai dar ruim, né? Mas o texto termina falando sobre um ódio que agora estava muito claro entre os irmãos. E do versículo 23 para frente, olha só como começa o versículo 23. Passado 2 anos. Irmãos, o tempo passa muito rápido, não é verdade? 2 anos pode passar voando. Mas você sabe o que é 2 anos para alguém que está com o coração repleto de ódio, doido para matar, doido para se vingar, doido para fazer justiça com as próprias mãos? Assim estava o coração de Absalão.
E ele vai traçar todo um plano para que ele pudesse se vingar do seu irmão Aminon. E ele vai cumprir cabo nisso aqui. O versículo 23 em diante nos diz assim: passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, peço, pelo menos deixa ir conosco Abinó, meu irmão. Porém o rei disse: para que iria ele contigo? Sabe quando aquela pulguinha atrás da orelha? Porque seria inevitável Davi não saber da encrenca que há entre os dois, né? Por isso a pergunta. Aí diz assim, versículo 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordeno, sede fortes e valentes. A gente vai ver que os servos de Absalão vão cumprir calmamente a ordem do seu senhor. E Amnon vai ser morto, vai ser executado por ordem do seu irmão. E mais uma vez, o que a gente está vendo é que a omissão de Davi trouxe estragos para a família, prejuízos para a família. Se o pai não tivesse sido omisso, talvez essa tragédia não aconteceria dessa forma, né? Seria algo mais justo aconteceria. Não essa tragédia toda em família, porque a situação não vai terminar por aí. Então a omissão, meus queridos, tem um preço muito grande na família. Quando começa a surgir algum problema na família, como que nós devemos resolver isso? O problema precisa ser confrontado, irmãos. Porque a gente tem uma ideia de que, depois isso se resolve. O tempo resolve. Resolve? Resolve não. A omissão de Davi, por mais de 2 anos, resolveu a situação. Meus irmãos, a conta veio logo. Então, nós precisamos pensar o seguinte, que nós devemos nos responsabilizar pelos nossos filhos, no sentido da educação, da repreensão, corrigir os nossos filhos no tempo devido. E não sermos omissos. A omissão é um pecado. O pecado que muitas famílias têm cometido. Colocando tudo dentro da caixa, chamado tempo, e achando que tudo ali vai se resolver automaticamente, sozinho, não vai. Os irmãos, quando houver problema na sua família, podemos ampliar isso não somente em relação aos seus filhos, mas em relação àqueles que são casados. Não sejam isso. Os problemas, para serem resolvidos, eles precisam ser confrontados e resolvidos. Não podemos fingir, ignorar que o problema existe. Devemos tratar. A pior saída é a indiferença por parte daqueles que são os responsáveis pela família. Ah, fulano, você não sabe o que aconteceu com seu filho, ou com sua filha, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na faculdade. Depois a gente resolve isso. Esse problema não vai se resolver. Isso vai gerar outros problemas. Então, nós não podemos ficar apenas no campo das boas intenções, não podemos ser omissos nos nossos deveres. Pai e mãe, vocês têm responsabilidade para os seus filhos, não sejam omissos. Muitas vezes, quando se resolve, é um só, né? As partes que resolvem a questão. Quando o pai diz o seguinte: olha, vai lá, mulher, você resolve. A mulher diz: não, vai lá, você, marido, você resolve.
Então, trate o problema em família e resolva, confronte o problema. Davi foi muito omisso com Aminon e também com Absalão. E depois que Absalão aqui assassinou o seu irmão, sabe o que ele fez? Fugiu para a casa do avô. Ficou lá muitos anos, não me engano, 4 anos, ou 3 anos, conforme a narrativa que nós vamos ver. Ele foge. Nesse tempo todo, você acha que Davi vai atrás de Absalão? Para resolver a questão? Para orientar o seu filho, disciplinar o seu filho também? Não. Davi, mais uma vez, coloca tudo na questão do tempo. Mais uma vez, Davi é omisso. A omissão é um pecado grave que deve ser evitado. Então, você, pai, você, mãe, eu não cumpre o dever de orientar, disciplinar, porque disciplina é amor, né? A Bíblia diz o seguinte para nós em Hebreus: olha, se nós aceitamos a correção dos nossos pais, não deveríamos nós aceitar a correção de Deus? Se Deus nos disciplina é porque Ele tem nos tratado como filhos. Se não há disciplina sobre nós, somos como bastardos. A disciplina sempre é uma disciplina baseada no amor. Tiago 4, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus queridos, quando o pai se omite das suas obrigações como pai, quando a mãe se omite das suas responsabilidades como mãe em relação aos seus filhos, isso é um pecado. E todo pecado tem consequências. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E Davi colheu terrivelmente. Foi uma colheita que nenhum de nós gostaríamos de colher o que Davi colheu como pai. Uma outra coisa que a gente aprende, irmãos, nessa história, se formos prosseguir aqui, é que a responsabilidade dos pais em relação aos filhos é intransferível. A situação que estava na família de Davi era caótica, não é verdade? Era assim. Mas como que Davi vai transferir essas responsabilidades? Primeiro, nós já vimos, Davi vai transferir isso e colocar a responsabilidade do tempo, para que Absalão pudesse ficar pacificado. Talvez Davi deve ter pensado assim: bom, desgraça já aconteceu, né? Tamar já foi violentada. Imagine a repercussão disso no reino, né? No campo do palácio, fora do palácio, aonde isso se repercutiu. Talvez Davi pensou: o estrago já aconteceu. Então vamos dar tempo ao tempo. O famoso, aquele dito, né? Que a gente sempre fala: vamos esperar a poeira abaixar, então vamos ver como que fica. Então, a primeira coisa que Davi faz, ele vai transferir isso ao tempo. E a gente vai ver que o tempo não resolve o problema de família. A gente vai falar sobre isso no próximo domingo. O tempo não resolve os problemas de família. Então, se há uma situação, há um problema ali na família, precisa ser confrontado e resolvido, que pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, o problema está lá e uma hora ele vai voltar. E vai voltar avolumado, gigantesco. Então, Davi vai transferir isso para o tempo. Uma outra coisa, em termos de transferência, Davi vai transferir essa responsabilidade para o seu sogro. A gente for olhar aqui no versículo de número 37, no capítulo 13, a 39, diz assim: Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então, o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Ou seja,
Absalão vai fugir, e o local que ele vai aqui é tão somente para a casa do avô. Do avô por parte da mãe. E ele vai ficar lá por 3 anos. Então, Davi cessa de qualquer tentativa de recuperar o filho, de tratar o filho. Ele vai ficar, mais uma vez, omisso. Talvez ele pensou o seguinte: bom, pelo menos Absalão está lá com o avô, né? E o avô que resolva lá isso com ele. Quando a gente aprende que problema de família, pais não pode transferir responsabilidade. Nós falamos um pouco disso aqui no domingo pela manhã. A gente vive num contexto onde muitos avós cuidam dos seus netos. Os pais precisam trabalhar, né? Precisam dar o duro aí, o pai e a mãe. E às vezes fica a missão dos avós. Mas mesmo assim, a responsabilidade na criação dos filhos é dos pais, não é dos avós. E hoje a gente vê os pais transferindo responsabilidade. Transfere responsabilidade para a igreja. Ah, meu filho está indo para a igreja que educa. A igreja que ensina a palavra de Deus, irmãos, a igreja ensina a palavra de Deus, mas a responsabilidade primária é dos pais. Não é isso que os pais vêm aqui e prometem no batismo de seus filhos? Orar com os filhos, orar por eles, ir à igreja com os filhos, ensinar os filhos a amar o culto divino, a respeitar o culto, as autoridades, essas coisas que os pais prometem. Então a gente não pode transferir como pai, você que é mãe, não pode transferir a responsabilidade para outros. Instruir e disciplinar os filhos. Davi vai fazer isso. Ele coloca na conta lá do tempo, vai colocar na conta do avô. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver no capítulo de número 14, que Absalão retornou, permaneceu em Jerusalém 2 anos. Mesmo assim, nesses 2 anos, depois que Absalão retorna, está lá em 2 Samuel, no capítulo 14, do versículo 28 a 33. Vamos ler rapidamente. Capítulo 14, 28, versículo 28 diz assim: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, ou seja, do pai, mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de meter em fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no meu pedaço de campo, que é meu? E respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, e diz-me: para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Irmãos, é do conhecimento de Davi. Absalão havia retornado. E já havia passado 2 anos que Absalão já havia retornado de Jerusalém. Você vê que em algum momento Davi na casa do filho, foi necessário Absalão tomar uma atitude drástica para que ele tivesse acesso ao pai. Davi poderia ter procurado o pai. Então, mais uma vez, a gente vai ver que Davi vai transferir essa responsabilidade para o seu sucessor, ou seja, para Joabe. Ele próprio deveria ter ido atrás do filho, mas foi Joabe quem o fez. Muitos pais, irmãos, têm transferido a responsabilidade. Eles têm transferido a educação e a confrontação dos filhos, essa responsabilidade é para outros. É para o pastor fazer, ou o presidente da igreja, é para o avô, é para um tio, é um amigo de trabalho, ou é para a professora, ou a diretora da escola. Será que os irmãos não têm transferido também suas responsabilidades como pai? Será que você não tem transferido isso? Talvez até mesmo para o cônjuge.
quando os dois deveriam resolver o problema? Será que você está colocando tudo na conta da escola, do avô, da babá que cuida do filho? Será que você não tem transferido isso para os seus vizinhos? Ou tem transferido isso para a influência das redes sociais? Eu sempre digo que, se nós não nos responsabilizarmos pelos nossos filhos em termos de educação, outros vão nos excluir. Se você não se responsabilizar pela educação do seu filho, outros vão fazer. Agora, a grande questão é, como os outros vão educar o filho de vocês? Se a responsabilidade é nossa, Deus cobrará de quem? Cobrará de você, pai. Cobrará de você, pai. Então, não transfira a responsabilidade. A gente lê, e eu vou citar mais uma vez Deuteronômio capítulo 6. A responsabilidade dos pais é algo intransferível. Deus ordenou ao pai, à mãe, que fossem imersos do bem na educação dos filhos. Quando o pai se omite em orientar os seus filhos, talvez um traficante o faça. Quando um pai ou uma mãe não corrige o filho, talvez a correção é vir de uma outra forma, porque o mundo vai dar o seu jeito de corrigir da maneira dele. Hoje tem muitos pais que choram porque foram omissos, porque uma hora a conta chega, e a conta vem muito alta. O que nós devemos aprender, sair daqui como lição, irmãos? Não podemos transferir a responsabilidade da educação dos nossos filhos para ninguém. Olha o que as escolas têm ensinado ao seu filho. Observe as conversações que seu filho tem no ambiente, nas mídias sociais. Não feche os olhos para essa realidade. Observe quem são os amigos do seu filho. Eu vejo algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, mas a pessoa tem que ser cabeça, por quem anda não importa. Não, se isso não fosse importante, a Bíblia não dizia: olha, as más conversações corrompem. Observe com quem seus filhos andam. Observe o que seu filho está assistindo na televisão. Observe o que ele está curtindo nas redes sociais. Filho, é a sua responsabilidade. Então não fica nessa paranoia: eu não posso me meter na vida do meu filho. Ué, se você não pode, quem vai fazer? A pessoa que vai fazer? O vizinho? O tio, a tia, o avô, a avó? É responsabilidade sua, você que é pai, você que é mãe. Não abra mão da educação dos seus filhos. Muitas vezes é necessário pararmos para ouvirmos uma história trágica dessa aqui como família. Você sabe o que é trágico, gente? É porque essas histórias não ficam restritas na Bíblia. Elas vão se repetindo na história de muitas outras famílias. E nós poderíamos gastar tempo aqui, meses, irmãos, falando de tragédias, mais tragédias que estão registradas aqui, para que a gente possa aprender com esses erros. E entender o seguinte: olha, eu não posso ser omisso em nada do que diz respeito à minha família. Em nada na vida cristã nós devemos ser omissos. Omissão é pecado. E sejamos nós, pais responsáveis. Não vamos abrir mão da educação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar os amados para que possamos orar. Desde já eu quero deixar um convite para os irmãos que estão em casa, nos assistindo, os irmãos que estão. No próximo domingo, por ocasião do culto à noite, nós estaremos tratando muito mais sobre o tema família. Também na escola bíblica dominical tem sido essa temática, alguns devocionais que estão sendo feitos nas reuniões de oração. Participem. Precisamos aprender e colocar todo o ensinamento em prática. Minha pergunta é: como está a sua família? Como está o relacionamento com seus filhos? É melhor corrigi-los hoje para não chorarmos amanhã. Vamos orar.
Deus, nós queremos rogar a tua graça e misericórdia. Ajude-nos, ó Deus. Nos livre de sermos pessoas omissas dos nossos deveres paternais, as nossas obrigações como membros de uma família, ou membros da tua igreja, como indivíduos de uma sociedade. Nos livre, ó Deus, de sermos omissos. E possamos ser zelosos e fazer aquilo que a tua palavra nos orienta, nos ordena a fazer. Deus, nós não queremos ver desgraças acontecendo nas nossas famílias. Queremos famílias centradas, ajustadas, para que possamos ter uma igreja saudável. Para que possamos ser indivíduos relevantes dentro de uma sociedade. Queremos que os nossos filhos tenham uma excelente formação que comece dentro do lar, para que isso possa reverberar por toda a vida deles. Ajude-nos. Ó Deus, temos um grande ministério, que é o cuidar da nossa própria casa. E às vezes temos falhado nessa missão. E rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rogamos que o Senhor nos ajude nessa missão, para que possamos fazer tudo para a tua glória e a fim de honrar o Senhor. Roga a tua bênção sobre as famílias da igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Ó Deus, nos abençoe, porque queremos ter uma igreja forte, mas a nossa família precisa ser fortalecida em primeiro lugar. Porque sabemos que se a nossa família está bem, nosso ministério também estará, e a nossa igreja também. Ajude-nos, ó Deus. E possamos honrar o Senhor em todas as coisas, que a nossa família possa glorificar o Senhor. Seja conosco a tua bênção, e sobre a vida dos teus filhos, sobre todas as famílias. Rogamos a Deus nesse momento, que o Senhor se compadeça de alguns irmãos que se encontram prostrados. Colocamos a vida do irmão Alex em tuas mãos. Colocamos a vida do reverendo Wilder. Colocamos a vida, ó Deus, do irmão Sebastião. Ó Deus, colocamos a vida de cada um dos teus filhos que se encontram prostrados. Há coisas que são impossíveis aos nossos olhos, mas o Senhor tudo pode. Socorra esses irmãos nesse tempo de aflição. Continue, ó Deus, confortando e consolando pastor Fábio e sua família. Nos livre desse grande mal que nos assola. Tua boa mão possa estar sobre nós. E todos os irmãos que estão prostrados neste dia, recebam a bênção e a cura do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, terminamos agradecer a participação dos amados aqui estão, os nossos irmãos que estão acompanhando em casa. Que Deus abençoe a todos. Noite feliz, bom descanso para todos.